10. Encerro minha argumentação. Jó capítulo 29 até o capítulo 31. Enquanto desejamos ser diferentes daquilo que Deus quer que sejamos no momento, estamos apenas nos atormentando inutilmente. Gerhard Terstegen. Jó e seus amigos haviam tomado parte em 3 rodadas de argumentações. E Jó sentiu que era chegada a hora de concluir sua defesa. A oração prosseguiu Jó no seu discurso. Jó capítulo 29, versículo 1. Indica a possibilidade de que Jó tenha feito uma pausa e esperado a vez de Zofar falar. Mas Zofar se calou. Talvez tenha considerado uma perda de tempo continuar argumentando com Jó. Nestes 3 capítulos, Jó recapitula as bênçãos de Deus no passado, Jó capítulo 29. Lamenta o sofrimento no presente, Jó capítulo 30. Desafia Deus a justificá-lo no futuro, Jó capítulo 31. O auge de seu discurso é uma série de 16 declarações com si. É um juramento no qual ele desafia Deus a condená-lo ou justificá-lo. É como se Jó estivesse dizendo: já conversamos o suficiente. Não importo com o que esses 3 homens pensam, pois Deus é meu juiz e entrego minha argumentação nas mãos dele. Agora, ele que julgue minha causa de uma vez por todas. Primeiro, Jó faz uma retrospectiva das alegrias da vida. Jó capítulo 29. Jó havia começado sua defesa dizendo como desejava jamais ter nascido. Jó capítulo 3. Agora, encerra sua argumentação recordando as bênçãos que ele e sua família desfrutaram antes da crise. É uma boa lembrança de como devemos procurar encarar a vida de forma equilibrada. Sem dúvida, Deus nos permite passar por dificuldades e tristezas, mas Deus também nos dá vitórias e alegrias. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal. Jó capítulo 2, versículo 10. Charles Haddon Spurgeon costumava dizer que muita gente escreve suas bênçãos na areia, mas grava suas tristezas em mármore. Ah, quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Jó capítulo 29, versículo 2. Quando passamos por provações, é natural ter saudades dos bons tempos de outrora, mas nosso anseio não muda a situação em que encontramos. Alguém definiu os bons tempos como uma combinação de uma péssima memória com uma boa imaginação. No caso de Jó, porém, os bons tempos haviam sido de fato bons. Pode haver um ministério nas memórias, se soubermos usá-lo devidamente. Moisés admoestou Israel a se lembrar de como Deus os havia conduzido e cuidado deles. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. A palavra lembrar aparece 14 vezes em Deuteronômio e a palavra esquecer aparece 9 vezes. Em tempos de decepção é bom recordar os feitos do Senhor. Salmo 77, 10, 11. Salmo 42, versículo 6. Porém, o passado deve ser um leme a nos guiar e não a âncora a nos prender. Se tentarmos reproduzir hoje aquilo que experimentamos no passado, podemos acabar estagnados no desenvolvimento de nossa maturidade. É sugestivo Jó mencionar que sua maior alegria era a presença de Deus em seu lar. Jó capítulo 29, do versículo 2 ao 6. Deus cuidava dele e compartilhava com ele sua amizade. Verso 4. A luz de Deus estava sobre Jó,
e sua presença estava com ele e seus filhos. Deus era a fonte de toda a riqueza e sucesso de Jó. Quando ele lavava os pés em leite, e da rocha lhe corriam ribeiros de azeite. Versículo 6. Zofar prometeu a Jó que teria leite e mel caso se arrependesse. Ver Jó capítulo 20, versículo 17. E também Deuteronômio capítulo 32, versículo 13 e 14. E Deuteronômio capítulo 33, versículo 24. Há algo que comove de modo particular nessa declaração de abertura. Jó ansiava por voltar aos melhores momentos de sua vida. Jó capítulo 29, versículo 4. Apesar de ser um desejo natural, também pode ser perigoso. Se nos concentrarmos tanto nas glórias do passado, a ponto de ignorar as oportunidades do presente, podemos acabar despreparados para encarar o futuro. Gostemos ou não, o futuro virá. Poucas pessoas esperam por sua velhice com ansiedade, especialmente considerando os problemas que essa fase da vida traz consigo. Ainda assim, não temos como evitá-la. É um fato comprovado, aqueles que fazem mais aniversários são os que vivem mais tempo. Aqueles que vivem mais tempo são os que ficam mais idosos, e cedo ou tarde, os idosos morrem. Podemos pensar que a morte só acontece para os outros, porém, a menos que o Senhor volte para nos levar ao céu, nós morreremos um dia. Isso significa que devemos estar preparados para a velhice e a morte. É inútil olhar para trás com arrependimento, pois a fé nos leva a olhar para o futuro com alegria. Henri Amiel escreveu: Saber envelhecer é a obra-prima da sabedoria e um dos capítulos mais difíceis da grande arte de viver. Em seguida, Jó falou da alegria de ter o respeito de outros. Versículos 7 ao 11. Quando caminhava pela cidade, os jovens abriam caminho para que ele passasse. Tinha um lugar junto à porta da cidade, ao lado de seus principais líderes. E até mesmo estes se calavam quando ele chegava. Aonde quer que fosse, era tratado com respeito. Ouvindo-me algum ouvido, esse me chamava feliz, vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Versículo 11. Sua terceira fonte de alegria era o ministério a outros. Versículos 12 ao 17. Jó compartilhava com outros aquilo que Deus lhe dava. Elifaz acusou Jó de explorar os pobres e necessitados. Jó capítulo 22, do versículo 5 ao 9. Mas Jó negou essa acusação. Esses versículos descrevem o ministério de um homem compassivo, que ofereceu socorro e alegria a muitos. Jó fortaleceu a retidão e a justiça na cidade. Jó capítulo 29, versículo 14, Isaías 59, 17. Ao ajudar os deficientes, suprir a necessidade dos desvalidos e até mesmo defender os desconhecidos. Mas Jó não se limitou a ajudar os necessitados, também confrontou e subjugou os perversos. Jó capítulo 29, versículo 17. Jó comparou os perversos a animais ferozes que estavam prontos a devorar os fracos. Mas ele salvou as vítimas quando estavam prestes a ser devoradas. A confiança no futuro, versículo 18 ao 20. Era outra fonte de alegria para Jó antes de ser acometido pelas calamidades. Deus abençoava Jó e este, por sua vez, compartilhava essas bênçãos com outros, de modo que tinha motivos de sobra para crer que a vida continuaria assim por muitos anos. Estava certo de que permaneceria forte e vigoroso, de que viveria até uma idade avançada e de que morreria em paz e em glória. Ele se via como uma árvore com raízes profundas, que continuaria dando frutos. Versículo 19, Salmo 92, do versículo 12 ao 14. Considerando-se que, por vezes,
Os filhos são retratados como flechas, Salmo 127, do versículo 3 ao 5. Jó, no capítulo 29, versículo 20. Indica que Jó esperava manter seu vigor físico e gerar muitos filhos. Sua última fonte de alegria era o privilégio de dizer palavras de ânimo e ajuda. Versículos 21 ao 25. Jó era, de fato, um Barnabé, um filho de exortação e encorajamento. Atos capítulo 4, versículo 36. Cujas palavras eram respeitadas e valorizadas. Quando falava, era como a chuva suave e refrescante. Quando sorria, iluminava toda a situação e dava esperança às pessoas. Sua aprovação era como o nascer de um novo dia. Era um líder que ajudava os confusos a tomarem decisões sábias e dava aos pranteadores conforto e esperança. Sem dúvida, Jó desfrutou uma vida gratificante, mas tudo isso havia passado. Segundo, Jó olha para o julgamento de Deus ao seu redor. Jó capítulo 30. Ao deixar para trás o passado tão agradável, Jó subitamente lançado de volta ao seu presente desesperador e decepcionante. Quase o ouvimos balbuciar, gemendo suas primeiras palavras. Mas agora, Jó capítulo 30, versículo 1, Jó versículo 9 desse capítulo 30 e o versículo 16. Jó era sábio o suficiente para ter consciência de que não podia usar as memórias do passado como fuga, mas precisava encarar a realidade do presente. Quem se recusa a lidar com a vida corre o risco de perder contato com a realidade, logo, perde também contato consigo mesmo. Como escreve o psiquiatra William Glasser, na tentativa malograda de suprir suas necessidades, qualquer que seja o comportamento escolhido pelos pacientes, todos eles apresentam uma característica em comum. Todos negam a realidade do mundo ao seu redor. Reality Therapy, em Terapia da Realidade, página 6. Ao se recusar a viver no passado e encarar a vida real de maneira correta, Jó desenvolveu ainda mais integridade e maturidade. Em seu lamento, Jó contrastou sua situação presente com a vida que costumava levar no passado e mostrou como tudo pode ser mudado segundo a vontade de Deus. Suas 5 queixas são paralelas às 5 alegrias citadas no capítulo 29. Não sou mais respeitado. Capítulo 29, do versículo 1 ao 15. Não sou mais respeitado. Capítulo 30, do versículo 1 ao 15. Ver Jó 29, do versículo 7 ao 11. Não sou mais abençoado. Versículo 16 ao 23. Jó capítulo 29, do versículo 2 ao 6. Não tenho quem me socorra. Versículo 24 e 25. Ver Jó capítulo 29, do versículo 12 ao 17. Não tenho futuro. Versículo 26 ao 28. Ver Jó capítulo 29, do versículo 18 ao 20. Não tenho ministério. Versículo 29 ao 31. Jó capítulo 29, do versículo 21 ao 25. Não sou mais respeitado. Jó capítulo 30, do versículo 1 ao 15. Os jovens que, em outros aspectos, abriam passagem para Jó, Jó capítulo 29, versículo 8, agora zombam dele e até cospem em seu rosto. Jó 30, versículo 1, 9 e 10. Pior, porém, é o fato de esses rapazes serem filhos de homens tão desprezíveis que Jó os compara a jumentos vagando pelo deserto. Chama-os de filhos de doidos, raça infame. Versículo 8. São párias da sociedade que precisam forragear no deserto a fim de encontrar ali alimento e combustível para seus fogos. Em outros tempos, Jó havia sido o mais eminente dos homens do Oriente.
mas agora é motivo para canções de zombaria do populacho. Versículo 9. Esses homens, que nem sequer eram dignos de carregar as sandálias de Jó, ridicularizaram-no publicamente. O que mudou? Agora, Jó é um pária como eles. Quando o arco se reforçava na mão de Jó, uma imagem de vigor e de sucesso. Jó, capítulo 29, versículo 20. Esses homens o respeitavam, mas Deus havia afrouxado a corda e o afligiu, de modo que esses rebeldes deixaram de refrear-se e passaram a desprezá-lo. Jó capítulo 30, versículo 11. Quando, em outros tempos, honraram Jó, não era por respeito a seu caráter ou integridade. Era porque respeitavam sua posição e sua riqueza e esperavam beneficiar-se de algum modo de seu favor. Sua amizade era volúvel e seu respeito era hipócrita. Uma vez que esses homens do populacho sacudiram de si o freio, versículo 11, tornaram a vida de Jó insuportável. Jó os descreve como um exército impiedoso, sitiando uma cidade, construindo rampas, lançando armadilhas a seus pés, rompendo defesas e desferindo ataques contra ele. Versículo 12 ao versículo 14. Também era como uma tempestade que assustava Jó, varrendo sua dignidade e destruindo sua segurança como o vento que sopra uma nuvem passageira. Versículo 15. Jó passou por sofrimentos semelhantes aos de Jesus Cristo. Pessoas abjetas teceram falsas acusações contra ele. Mateus capítulo 26, do versículo 59 ao 64. Cuspiram nele, versículo 67. E o ridicularizaram enquanto sofria. Lucas capítulo 23, do versículos 35 ao 39. Tornou-se motivo de cantigas de beberrões. Salmo 69, versículo 12. Jó não sabia, mas estava sendo honrado por Deus a participar da comunhão dos seus sofrimentos de Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Apesar de estar sentado sobre um monte de cinzas, Jó havia sido exaltado da maneira mais nobre possível. Não sou mais abençoado, versículo 16 ao 23. Agora, os dias da aflição se apoderaram de mim, gemeu ele. Versículo 16. Em contraste em relação aos tempos de leite e azeite. Jó 29, versículo 6. Em vez de enriquecê-lo com bênçãos, Deus estava tomando dele até os prazeres mais básicos da vida. Durante o dia, o sofrimento de Jó era terrível. E durante a noite, Deus lutava com ele, transformava suas roupas numa camisa de força e o atirava na lama. Jó capítulo 30, do versículo 16 ao 19. Toda noite, Deus lutava com Jó e Jó sempre perdia. Ele orava a Deus, colocava-se em pé e clamava por livramento. Mas suas orações não eram respondidas, versículo 20. Em vez de a mão de Deus erguê-lo, ela o ataca e impiedosamente o lança de um lado para o outro, como a pena numa tempestade. Versículos 21 e versículos 22. Jó suplicava por vida, mas a morte parecia inevitável. Jó capítulo 1, versículo 23. Não tenho quem me socorra. Versos 24 e versos 25. Jó havia ajudado fielmente os necessitados. Jó capítulo 29, do versículo 12 ao 17. Mas agora não havia quem o socorresse. Ninguém chorava com ele, nem sequer o tocava. Era tratado como um leproso que poderia contaminar quem se aproximasse, ou como um condenado que poderia ser destruído por Deus a qualquer momento. Seria imprudente aproximar-se demais dele. Onde estavam as pessoas que Jó havia socorrido?
Sem dúvida, alguma teriam desejado mostrar reconhecimento encorajando seu benfeitor nesse momento de necessidade. Mas ninguém apareceu para ajudá-lo. Como escreveu Mark Twain, se cuidar de um cão que está morrendo de fome, esse animal não morderá quando tiver se recuperado. Essa é a principal diferença entre o cão e um homem. Se cuidar de um cão que está morrendo de fome, esse animal não morderá quando tiver se recuperado. Essa é a principal diferença entre um cão e um homem. Por certo, não devemos ajudar a outros a fim de constrangê-los a nos servir. Lucas capítulo 14, do versículo 12 ao 14. Nossa motivação deve ser nosso amor por Cristo e o desejo de glorificar seu nome. Mateus capítulo 5, versículo 16. Além de uma identificação com a necessidade dessas pessoas e o desejo de socorrê-las. Romanos capítulo 12, versículo 15. Lucas capítulo 10, versículo 25 ao 37. O médico missionário Wilfred Grenfell disse: o serviço que prestamos a outros é, na verdade, o aluguel que pagamos pelo nosso lugar aqui na terra. Não tenho futuro, versículo 26 a 28. Em seus tempos de prosperidade, Jó esperava desfrutar uma vida longa e confortável e ter uma morte tranquila. Jó capítulo 29, do versículo 18 ao 20. Mas tudo havia mudado. Ele procurava o bem, mas Deus lhe mandava o mal. Procurava a luz, mas Deus lhe mandava trevas. Ao invés de conforto e paz, havia apenas uma inquietação interior. O meu íntimo se agita sem cessar, e dias de aflição me sobrevêm. Jó capítulo 30, versículo 27. O ensaísta inglês William Hazlitt escreveu: a esperança é melhor de todos os bens. A esperança é o melhor de todos os bens. Só não completamente desgraçados aqueles que não têm esperança. Só são completamente desgraçados aqueles que não têm esperança. E poucos chegam a tamanha degradação. Foi o caso de Jó, um homem com o qual nem mesmo o Senhor parecia se preocupar. Seu corpo estava fraco e febril e sua pele escurecida pela doença. Não tem um ministério. Versículo 29 ao 31. Em outros tempos, as palavras de Jó haviam dado ânimo e esperança a muitas pessoas. Jó capítulo 29, do versículo 21 a 25. Mas agora, suas palavras são como o uivo dos chacais e o lamento das corujas e aves e avestruzes. Miqueias capítulo 1, versículo 8. Uma vez que sua esperança morreu, seu cântico se tornou um hino fúnebre. Sua harpa e sua flauta passaram a tocar os tons menores. Como poderia dizer palavras de estímulo aos outros quando ele próprio estava nas profundezas do desânimo? Onde está, pois, a minha esperança? Havia perguntado anteriormente na discussão. Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? Jó capítulo 17, versículo 15. Terceiro, Jó olha adiante em busca da justiça de Deus. Jó capítulo 31. Esse capítulo registra a última defesa de Jó. É como um documento legal no qual Jó coloca-se sob juramento diante de Deus e pede que este pese sobre ele, caso Deus prove sua culpa. Jó capítulo 31, do versículo 35 ao 37. A única esperança de Jó era que Deus ouvisse seu clamor e justificasse seu nome. Poderia morrer em paz se soubesse que seus inimigos haviam sido calados e sua reputação havia sido restaurada. Em suas 16 declarações, começando com si, Jó faz uma retrospectiva de sua vida, de seus relacionamentos e pede a Deus que o julgue. Eis aqui minha defesa, assinada. Versículo 35. Disse Jó ao oficializar seu juramento e assinar o documento: encerro a minha defesa.
Nos versículos 33 a 37, Jó pede 3 coisas a Deus: meu adversário juiz, uma audiência, uma resposta às suas acusações e um documento comprovando sua inocência. Se Deus não pudesse fazer isso, então Jó estaria disposto a receber as maldições que faziam parte de seu juramento. Se fosse preciso, estava preparado a prestar contas a Deus de todos os seus passos, a fim de levar sua causa a uma conclusão. Jó não tinha o que esconder. Não era um hipócrita que morria de medo dos outros. Versículo 33 e 34. Como indivíduo, versículo 1 ao 12. Jó citou 3 pecados específicos que poderiam fazer qualquer homem tropeçar. Lascívia, do versículo 1 ao 4. Falsidade, do versículo 5 ao 8. E adultério, versículo 9 ao 12. A lascívia é o primeiro passo para o pecado. E o pecado é o primeiro passo para a morte. Tiago, capítulo 1, do versículo 13 ao 16. Uma coisa é ver e admirar uma pessoa bonita, e outra bem diferente é olhar com o coração lascivo. Jesus afirmou: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Mateus capítulo 5, versículo 28. Apesar de o pecado do coração não ser tão destrutivo quanto o pecado que é colocado em prática, ainda assim é o primeiro passo para o ato em si. E nunca se sabe aonde uma imaginação poluída pode levar. Além disso, Deus vê tanto nossas ações quanto os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus capítulo 4, versículo 12 e versículo 13. Julgará um e também o outro. Acaso não é a perdição para o iníquo e o infortúnio para os que praticam a maldade? Jó capítulo 31, versículo 3. O segundo pecado que Jó nega ter praticado é a falsidade. Versículos 5 a 8. Jamais usou de qualquer dolo em seus negócios a fim de ganhar mais dinheiro. Na verdade, nem sequer andava com pessoas que agiam desse modo. Levíticos capítulo 19, do versículo 35 ao 37, Provérbios 11, versículo 1. E não tinha medo de ser examinado por Deus. Daniel capítulo 5, versículo 27. Seu coração não havia sido ganancioso, nem suas mãos haviam se contaminado, pois ele não havia tomado o que não lhe pertencia. Caso fosse culpado de cobiça e de falsidade, estava disposto a ter sua próxima colheita tomada dele. Terceiro, o adultério. Jó capítulo 31, do versículo 9 ao 12. Começa com a lascívia do coração, versículo 1, que leva a tentativas dissimuladas de satisfazer os desejos pecaminosos. Em momento algum, Jó havia espreitado a esposa de seu próximo para ver se ela estava sozinha. Caso fosse culpado, estava disposto a ver sua própria esposa tornar-se escrava e amante de outro homem. O adultério é um crime abominável que traz consequências vergonhosas e dolorosas nesta vida e julgamento na próxima. Provérbios capítulo 6, do versículo 27 ao 29. Efésios capítulo 5, do versículo 3 ao 7. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Como patrão. Versículo 13 ao 15. Essa introspecção de Jó foi tão cuidadosa que ele incluiu até mesmo sua forma de tratar os servos. A maioria dos senhores de seu tempo teria ignorado esse aspecto da vida. Jó tratava seus servos com generosidade e resolvia suas queixas com justiça, pois sabia que um dia teria de prestar contas a Deus. Versículo 14, Efésios capítulo 6, versículo 9, Tiago capítulo 5. Também sabia que ele e seus servos haviam sido criados pelo mesmo Deus e vindo ao mundo do mesmo modo.
como membro da sociedade, versículo 16 ao 23, versículo 29 ao 32. Em resposta às falsas acusações de Elifaz, Jó capítulo 22, do versículo 6 ao 9. Jó havia relatado anteriormente como havia cuidado dos pobres e necessitados. Jó capítulo 29, do versículo 12 ao 17. Mas repetiu esses fatos como parte de seu juramento. Não estava se vangloriando, mas sim se defendendo diante dos homens e buscando a justificação de Deus. Se ela havia levantado sua mão contra qualquer homem num tribunal, Jó esperava que Deus arrancasse fora aquele braço. Jó se preocupava com as necessidades das viúvas, dos órfãos e dos pobres. Suprir o alimento e as roupas de que precisaram e os defender na justiça. Tratara-os como membros da família e cuidara deles até serem capazes de tomar conta de si mesmos. Deus havia dado a Jó sua riqueza e podia tomá-la de volta, se não a compartilhasse com outros. Jó capítulo 31, versículo 23. Jó também tratava bem seus inimigos, versículo 29 a 31, e forasteiros de passagem pela cidade, versículo 32. Uma vez que ele era um sheik rico e poderoso, por certo havia muita gente que o odiava e invejava. E, no entanto, Jó usava de bondade para com essas pessoas. Não se alegrava com o infortúnio delas. Êxodo capítulo 23, versículo 4 e 5. Provérbios 24, 17 e 18. Mateus 5, versículo 43 ao 47. Nem pedia a Deus que as amaldiçoasse. Romanos capítulo 12, do versículo 17 ao 21. Jó também era generoso para com os forasteiros, dando-lhes comida e um lugar para passar a noite. Nenhum dos servos de Jó poderia acusar seu senhor de ser um homem egoísta. Jó capítulo 31, versículo 31. Seu lar estava aberto a todos, e ele era generoso com seus presentes. Como adorador, versículo 24 ao 28. Jó adorava a Deus com um coração sincero. Não adorava a sua riqueza, nem depositava nela a sua segurança. Como também não assumiu o crédito por tê-la conquistado. Deuteronômio capítulo 8, versículo 17 e versículo 18. Elifaz havia acusado Jó de idolatrar o ouro. Jó capítulo 22, versículo 24 e versículo 25. Mas Jó negou essa acusação. Não adorava o ouro, e nem os corpos celestes, nem lhe prestava culto secretamente. Ver 1 Reis, capítulo 19, versículo 18. Se Jó tivesse cometido tal pecado, é possível que os homens não vissem, mas Deus o veria e o julgaria por lhe ter sido infiel. Como administrador, versículos 38 a 40. Nos versículos 35 a 37, Jó completou sua reivindicação oficial por uma audiência e assinou o documento. Em seguida se lembrou de mais uma área na qual tratar, sua administração na terra, a administração da terra que Deus havia lhe dado. Jó administrava a terra como se fosse uma pessoa. Se houvesse abusado dela, a terra teria clamado contra ele e chorado de dor. Versículos 38. Se os trabalhadores de Jó tivessem sido explorados e mal pagos, Tiago capítulo 5, Deus teria todo motivo para dar a Jó uma colheita de ervas daninhas, em vez de trigo e de cevada. Ao fazer uma revisão do juramento de Jó, descobrimos que ele pediu que Deus mandasse julgamentos terríveis sobre ele, caso fosse culpado de qualquer um dos pecados citados. Outros comeriam sua colheita e arrancariam do solo as plantações. Verso 8. Sua esposa se tornaria serva e amante de outros homens. Verso 10. Seu braço seria arrancado do ombro. Verso 22. Teria uma colheita de ervas daninhas e espinhos. Verso 40. Jó deixou claro que, com esses julgamentos, estava disposto a enfrentar o julgamento justo de Deus. Versículo 14, 23 e 28. Quando as palavras de Jó chegaram ao fim, todos permaneceram em silêncio, imaginando o que aconteceria em seguida.
Deus enviaria seu julgamento imediato e provaria a culpa de Jó? Ou aceitaria o desafio de Jó? Se encontraria com ele, lhe daria a oportunidade de se defender? Talvez Deus falasse do céu e respondesse às perguntas de Jó. Jó desafiara Deus, pois tinha certeza de que o Senhor o justificaria. Os 3 amigos de Jó estavam certos de que Deus o condenaria. O que Deus fará? Talvez você se surpreenda com a resposta.